Amigos orquidófilos, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Orquídeas em Ação para falar para você um pouquinho sobre umas anomalias que acontecem com as nossas orquídeas. Eu vou exemplificar com essa planta que eu já tinha falado, inclusive numa live, quem acompanha o canal já tinha visto, né? Eu falar um pouquinho sobre essa deformidade que ocorre com algumas das florações das nossas orquídeas. E é legal de fazer um vídeo como esse aqui, justamente para passar para você que esse tipo de coisa é comum, de repente, acabar acontecendo com a floração da sua orquídea, tá? Então eu decidi fazer esse vídeo porque eu vejo que muitas pessoas, às vezes, compra uma planta, ela acaba florescendo e ela vem apresentando uma anomalia, né? Seja a falta de sépala ou de pétala, seja faltando um labelo, e isso faz com que você imagine que a sua planta tem um problema. Para deixar um pouco mais esclarecido isso para você, eu queria dizer que esse tipo de anomalia, ela acontece justamente, né, nesse período da floração, quando a planta vai emergir a sua floração, podendo ocorrer de ela vir faltando um pedacinho dela, né? E para falar um pouquinho do porquê que de repente isso acontece, né? Essa anomalia, ela pode ocorrer devido justamente à má formação, seja no momento da sua floração, essa má formação de uma pétala, ou como aconteceu aqui, por exemplo, né? Dizendo para vocês, inclusive, que essa planta aqui é uma Aloha Case, mas eu quero mostrar para vocês que ela veio com duas anteras, né? Ela veio com dois narizinhos, ela teve duas formas de apresentar aqui as suas políneas, né? Então ela acabou vindo com essas duas estigmas, fazendo com que essa planta viesse completamente deformada. Veja que ela, né, nem se parece com uma orquídea. Essa planta já havia florescido comigo, ela é muitíssimo bonita, e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque eu sei que também as pessoas acaba acontecendo isso no cultivo das pessoas, e isso é muito comum, tá? É lógico que assim, não acontece em todas as florações, né? Mas se você tiver um orquidário com muitas plantas, você vai ver isso acontecer mais vezes. O que não significa que você deva jogar essa planta fora, é uma planta defeituosa, não faça isso porque você vai se arrepender. Pode acontecer de numa floração ela trazer, como aconteceu aqui, na próxima ela já vem numa floração normal, muito bonita, trazendo a sua beleza. E pode acontecer também que você tenha uma planta de fato com algum problema genético, tá? Essas deformidades também ocorrem por questão genética. Então, às vezes a planta, por uma questão genética, ela tem má formação de folhas. Eu tenho uma planta aqui que assim, eu tenho que ajudar ela, né? Ela, inclusive, é um híbrido, eu não me lembro agora de que híbrido que é, mas ela é uma bifolhada, e as folhas bifolhadas delas dão assim, ó, fechada. A espata está lá no meio. Se eu, manualmente, não for lá abrir para que aquela espata possa florescer, eu perco floração. Já aconteceu de eu perder floração nessa planta, justamente por essa causa. Ela tem essa anomalia genética de como ela emite uma brotação, as suas duas folhas vêm coladas, eu descolo mesmo, às vezes até quebra, mas é a única forma que eu encontrei de ver floração nessa planta, que traz uma floração muito bonita. Nesse caso dessa planta que eu estou falando, ela já tem uma deformação no seu sistema genético, na formação dos seus pseudobulbos e das folhas, tá? Então ocorre de ser, em alguns casos, a genética da planta, né? Então essa planta que eu falei para vocês, se eu não abrir, não vejo floração. Não é o caso dessa planta aqui, pode não ser o caso da sua. Também ocorre com esse mesmo problema genético na floração, da gente ver florações que não, realmente a planta, numa floração ela vem faltando uma pétala, na outra ela vem faltando um labelo. Isso também é comum de plantas que têm problema genético. Se isso ocorrer entre 2 e 3 anos, fica muito claro e evidente que você tem uma planta com um problema genético, e aí você decide o que faz com essa planta, tá? Mas esse tipo de situação ocorre com plantas saudáveis, com plantas que não tem nada, que não tem problema genético nenhum, acabam trazendo essa floração, e a pessoa às vezes acaba, como às vezes ocorre de ser uma primeira floração, né? Acaba que a pessoa dispensa essa planta. Quero dizer também que esse tipo de problema ocorre muito mais justamente com plantas de primeira floração, tá? E com isso ela pode vir nesse primeiro momento com alguma deformidade. Não significa que você deva jogar essa planta fora, tá? Então eu queria deixar isso bem esclarecido para que você tenha condições de cultivar suas orquídeas
e quando se deparar com essa situação não se assustar, porque isso pode realmente de fato acontecer. Eu espero que com essa informação eu tenha ajudado você com alguma coisa. Se te ajudou, deixa aquele like. A gente tem encontros 3 vezes na semana, terça, quinta e no sábado. A gente está sempre por aqui. Se inscreva, acione o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa família Orquídeas em Ação você também. Um super beijo e tchau!